cidade lá da Armação, sabe? Teu avô me deixou uma casa velha. Depois de um tempo, mataram ele. Eu queria fazer uma adaptação. Eu queria que o Barba Ensopada de Sangue livro fosse a obra do autor Daniel Galera e queria que o Barba Ensopada de Sangue filme fosse a minha obra, o meu olhar sobre aquele material original. Comecei a investigar em mim mesmo quais foram as passagens, quais foram as falas, quais foram as interações do personagem principal que mais reverberavam em mim quando eu li a primeira vez, e essas começaram a ser separadas. E aí eu tinha uma série de peças e lacunas entre as peças. E aí essas lacunas começaram a ser preenchidas pelo roteirista, né? Então tem muito do livro que está no filme e tem muita coisa que o leitor do livro vai dizer: nossa, mas será que isso está no livro? Não, não tá. O que tu veio fazer aqui em Armação, Gabriel? Aliás, quem é você? O ponto central, assim, que me fisgou para esse projeto é o fato de, assim como o personagem que no livro não tem nome, mas no nosso filme tem o meu nome, Gabriel, o fato dele estar indo em busca de conhecer a história e tá indo morar, passar um tempo na casa do avô gaúcho dele, do Galdério. E eu tive um avô gaúcho. Ele faleceu, eu tinha uns 5, 6 anos, então eu tenho memórias muito intensas, profundas dessa primeira infância com ele e depois a ausência, a saudade. Então quando eu recebi esse personagem, essa possibilidade de ir atrás, de conhecer a história e se aprofundar na história desse avô gaúcho, eu falei, bom, é a arte me dando a possibilidade de explorar uma questão pessoal. O personagem do livro, ele está investigando, ele está tentando saber o que de fato aconteceu com seu avô e acha que ao descobrir o que aconteceu com seu avô, vai descobrir quem ele é. Então eu digo que é um thriller existencial porque o nosso protagonista, ele está tentando se entender no mundo à medida que investiga uma história do passado. O livro, ele é quase como uma investigação antropológica de um lugar com um thriller correndo no segundo plano, e eu trouxe isso pro primeiro. Meu pai me disse que mataram ele aqui uns anos atrás. Nunca mataram ninguém aqui. Por que você tá mexendo nisso agora? Vai embora daqui, menino! Vai embora dessa cidade antes que ela te engula. Foi um estudo muito gostoso, eu fui até Garopaba, fui lendo o livro conforme eu fui entendendo essa personagem, eu fui lendo muito devagar. Fui entendendo a linguagem do Galera com o privilégio de poder ver os cenários que ele estava retratando no livro pessoalmente. Existe uma prosódia para mim que ela vai além da prosódia falada, que ela é a prosódia do corpo. E existe uma prosódia de corpo que é muito diferente das pessoas que vivem no frio do sul, que vivem no nordeste. Então eu fui até lá e criei essa relação com as pessoas por curiosidade, mas também por respeito a fazer essa personagem da melhor forma. Pessoal, na época da armação baleeira de São Joaquim, as baleias eram trazidas pra cá e esquartejadas ali, na beira da praia. A Garopaba do livro não existia mais. O que realmente me impactou o livro foi ficar imaginando como era esse lugar vazio, parado no tempo, no período em que os turistas não estão lá. Então eu vou tentar criar esta sensação e esta atmosfera num outro lugar que esteja parado no tempo, onde eu consiga transmitir essa sensação. E queria muito esse clima invernal que o livro tem. E aí encontrei esse lugar no litoral sul de São Paulo, na Baía de Cananéia, que é lindíssima à sua maneira e que é esse lugar subtropical, assim. E aí eu falei, bom, mas não dá para chamar esse lugar de Garopaba, porque aí não é justo com Garopaba. Aí eu criei esse lugar que é a Armação de São Joaquim, que é uma praia no litoral catarinense, uma praia baleeira, de armação, de caça de baleias, como existiram tantas outras no Brasil. E setei a história ali, porque acho que a atmosfera do livro ficaria melhor preservada se eu fizesse dessa maneira. Tu sabe como que caçavam baleias? Eles arpoavam um filhote para pegar a mãe. Porque o filhote sobe mais à superfície para respirar.
Mas isso eu não falo no alto-falante, que é pra não assustar os turistas, né? Pessoal! É um personagem quase que onipresente ali, né? Ao longo do filme inteiro, acho que eu tô praticamente todas as cenas me utilizando não tanto da palavra, e sim dos sentimentos transbordando através do olhar, da respiração, do corpo como um todo. E às vezes está em cenas longuíssimas onde eu estava inteiro em cena, só escutando, só prestando atenção, só sentindo, reverberando aquilo, mas acima de tudo de forma interna. Assim. A relação do protagonista com o lugar é tão importante quanto a relação dele com as pessoas. O ambiente importa muito no livro. É quase como se o Daniel nos convidasse, leitores, a passar um ano naquele lugar com o seu protagonista. Eu comecei a me perguntar como é que eu dou para o espectador também essa sensação de tempo dilatado, que é o que temos ao ler as 400 e tantas páginas do livro, né? Bom, eu dou isso nos planos que duram, nos planos gerais que duram, em que a edição é menos presente. O espectador tem tempo de olhar para Gabriel e de repente, se distrair do Gabriel e começar a olhar o entorno e começar a reparar que o entorno também está contando uma história, assim como acontece no livro. Então, foram recursos cinematográficos que eu encontrei para dar para o espectador a sensação que eu, leitor, tive quando li o livro. Isso aqui foi uma carnificina por tanto tempo e mesmo assim elas voltam e recebem as pessoas. Sem rancor, sem instinto de defesa, sem